Glória a Deus. Boa noite, povo abençoado. Saúde, paz e prosperidade. Maravilha. Querido, é muito bom estarmos reunidos juntos na casa do Senhor. E a pessoa mais importante que está nesse lugar é o Senhor. E Ele está nesse lugar. Só que além do Senhor tem alguém muito importante que está nesse lugar. Olha para o seu lado aí e diga: você, eu, nós. Então diga: obrigado por você estar aqui. Se você tivesse, saiba de uma coisa: o homem, a maior necessidade do homem vai ser Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que nós também fomos feitos para ter companhias, amizades, companheirismo. E isso é tão sério que se você estivesse aqui sozinho aí agora, e mesmo que tivesse o som aqui acontecendo, você estivesse sozinho na cadeira, o seu comportamento talvez seria diferente do que você está agora. Porque a gente precisa uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os levitas, os ministros. Hoje é RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. Aleluia. E nessa RCE, Reunião de Crescimento Espiritual, nós também temos aqui hoje pessoa nos visitando. Você que está nos visitando, quero aqui deixar o nosso abraço dessa igreja em nome de Jesus. É um imenso prazer tê-los conosco. Cada pessoa que nos visita, dá um alô para nós aí, por favor. É uma honra tê-los conosco. Obrigado pela presença de vocês, em nome de Jesus. Aqui tem um lugar para vocês viverem, na ICB. Amados, estamos com a hora um pouco avançada e vamos dar continuidade à palavra do Senhor nessa noite, né? Tem muita gente ainda cansada do acampo, pelo que eu estou vendo. Amém. Mas foi bênção. Eu estou querendo ver os rios do acampo. Cadê o pessoal da mídias? Eita, vai sair em nome de Jesus. Aleluias. Amados, nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante, né? Eu louvo a Deus por esse ministério, pela ICB. Nós que somos pastores da ICB, a gente recebe uma revista, né, semestral, que é a revista do pastor, né? E eu acho tão maravilhoso. Os irmãos estão estudando aí um material para a igreja, né, que é avivamento e reavivamento. E a nossa igreja também, ela fornece um material para os pastores, né? Inclusive essa revista, ela está, se algum dos irmãos quiser ter esse acesso a essa revista do pastor, você entra no site da icbbrasil.org e lá tem acesso, você pode baixar essa revista, né? E geralmente eu leio bastante esses conteúdos, alguns eu tiro para ensinamento, e o que eu vou ministrar hoje tem base no que eu tenho estudado na revista do pastor, tá? Em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre os 3 ministérios. Os 3 ministérios. Não é sobre ministério profético, não é sobre ministério apostólico, não é sobre ministério evangelístico, né? Mas eu vou falar sobre 3 ministérios que abrange todos os ministérios. O ministério evangelístico, por exemplo, do evangelista, ele pode ser esses 3 ministérios. O ministério pastoral pode ser esses 3 ministérios que eu vou falar. Que ministério é esse, pastor? Eu vou falar sobre o ministério de ontem, o ministério de hoje e o ministério do amanhã. Um pastor, ele pode muito bem estar vivendo o ministério de ontem, ou de hoje, ou quem sabe viverá do amanhã. Um discípulo pode muito bem estar vivendo o ministério de ontem, viver o de hoje ou do amanhã. Nós vamos discorrer isso, vamos entender isso, em nome de Jesus, nessa noite. Mas antes nós vamos ler a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, versículos 6 e 7. Efésios 4, 6.
Glória a Deus. Aleluias. Amém. Vamos ler, a palavra diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Verso 7. Aleluias. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glória a Deus. Curva sua cabeça por alguns segundos. Pai, tua palavra, meu Deus, está sendo ministrada nessa noite, e somente ela é a nossa direção, inspirada pelo Senhor, para nos orientar. E nessa noite nós queremos que o Senhor nos oriente, não segundo o pensamento de homens, mas segundo a direção do teu Espírito, através da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o Senhor, Ele age em todos, Ele é o Pai de todos, e Ele deu uma medida de graça, Ele deu uma medida, Ele deu uma missão, Ele deu uma capacidade a cada pessoa, e Ele age em cada um, Ele age em todos e Ele age por meio de todos. E talvez você ainda não recebeu, mas talvez Deus tenha um ministério para a sua vida. Talvez você ainda não imagina, mas Deus pode entregar um ministério na sua vida. Nós temos aqui alguns irmãos que foram separados, a evangelistas na última convenção. Outros, nós tivemos 3 que foram separados a pastores, para ser consagrado agora na próxima convenção. Mas, além disso, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios fala sobre isso. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? Nós temos o ministério de reconciliar o mundo com Deus. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo veio, nós estávamos separados de Deus, afastados de Deus, e Cristo nos fez reconciliar com Deus. Hoje eu e você temos paz com Deus. Em outras palavras, estamos de bem com Deus, Mas antes estávamos de mal, por causa do nosso pecado. E não era culpa de Deus, a culpa era nossa. Mas Cristo nos reconciliou. Ele veio, foi o intermediador da paz. Talvez você já fez isso na sua vida. Tinha 2 colegas brigando e você foi lá, não, gente, não faz isso, sabe? E reconciliou. E a palavra diz que Cristo deu a nós o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo. Então, independente de você achar que essa palavra é só para pastor, independente de você achar que essa palavra é só para evangelista, é só para obreiro, é só para líder de célula, saiba que Cristo te deu o ministério da reconciliação. E o que é um ministério, pastor? Diga assim: é uma função espiritual que Deus designou para mim fazer. O ministério é uma função espiritual que Deus designou para você fazer. Se Ele deu essa função para você, esse é o seu ministério, essa é a sua responsabilidade, esse é o seu chamado de exercer isso, em nome de Jesus. Agora, o que nós não podemos é deixar isso passar. O que nós não podemos é perder isso e não sermos mais importantes para aquilo que Deus quer fazer, e não sermos mais importantes para aquilo que Deus está fazendo. E no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós temos a história de 3 homens ali. Na verdade são citados vários homens, mas especialmente 3 homens são citados. Quem são esses 3 homens? Saul, Samuel e Davi. Cada um deles recebeu um ministério. Saul, Samuel e Davi.
Um deles representa o ministério de ontem, outro representa o ministério de hoje, e outro representa o ministério de amanhã. Saul, por exemplo, representa o ministério de ontem, o ministério que passou, representa aquilo que não está sendo mais importante para o que Deus está fazendo. Samuel representa o ministério de hoje, e o jovem Davi, pastor de ovelhas, representa o ministério de amanhã. E infelizmente, querido, existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas que o ministério que ela tem na vida dela não é mais o ministério de hoje, não é mais o ministério que representa aquilo que Deus está fazendo agora, mas é o que passou. E ela não está interessada ou não está fazendo nada para que isso volte na vida dela. Para outros, está vivendo o ápice do seu ministério. Você está fazendo hoje, está fazendo agora aquilo que Deus designou para você fazer. Mas tem uma geração que ainda não está fazendo, que ainda não sabe, que ainda não descobriu, que ainda não percebeu. Mas amanhã será usado poderosamente por Deus. Na minha adolescência, eu sempre tive essa expectativa na minha vida. Eu ficava imaginando e olhando Deus fazendo coisas extraordinárias na vida dos discípulos. E eu pensava comigo, será que um dia Deus vai fazer alguma coisa através da minha vida? Eu ficava naquela expectativa de ter o ministério do amanhã, que amanhã talvez seria eu, que talvez depois seria meus filhos, e futuramente, sabe, eu ia criando essa expectativa na minha vida. Então, nós vamos primeiro entender um pouquinho sobre o ministério de ontem, representado na vida de Saul. A história de Saul, irmãos, é uma história privilegiada. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O chamado de Saul foi lindo. Saul tinha algumas qualidades. Ele era um homem de pescoço alto. E o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu. O Senhor entregou para ele o privilégio de ser o primeiro rei de Israel. Mas o ministério de Saul terminou muito ruim. Como começa é importante, é muito importante, mas como terminar é mais importante ainda. Há muitas pessoas que começam muito bem o ministério, mas terminam mal, e esses acabam sendo o ministério de ontem, que ficam apenas no passado. O ministério de ontem significa pessoas que deixaram ou que deixarão de ser usadas no propósito de Deus. Pessoas que deixaram de ser usadas por Deus em um propósito. Pessoas que deixaram de ser usadas por Deus em uma missão, em um chamado. Pessoas que talvez o Senhor tenha levantado, o Senhor tenha escolhido elas, o Senhor tenha dado para elas função, ministério, cargo, responsabilidade, mas em algum momento elas deixaram isso para trás. Ficou no ontem. Hoje elas não vivem isso mais. Tem gente que diz assim, poxa, eu era uma bênção na igreja, e por que não é mais uma bênção? Eu era dedicado, eu não sou, mas por que não é mais dedicado? Você está com o ministério de ontem? A Bíblia diz em Eclesiastes, nunca diga, porque antes era melhor. Essa não é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque o melhor dia das nossas vidas é hoje. Não importa o quanto o meu ministério foi sobrenatural ontem, se hoje a minha luz está apagada, se hoje eu não estou exercendo. É claro que existem aqueles que não estão exercendo, não é porque a sua luz se apagou, é porque de fato já se cumpriu o propósito que Deus tinha para se cumprir no seu ministério. E esses são dignos das mais
dádivas e honras. E esses são dignos de suas colheitas, porque cumpriram a sua carreira, acabaram o seu propósito. E o Senhor seja louvado e glorificado na vida deles. Mas tem outros que ainda não acabou. Talvez você pense assim: pastor, já acabou para mim, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Sabe o que a Bíblia diz? Que os justos na sua velhice ainda darão frutos. Então não se conforme com o ministério de ontem, com o que aconteceu só ontem. Esteja exercendo hoje o seu ministério no reino de Deus. E essas pessoas, por alguma razão que tem o ministério de ontem, deixaram de viver o propósito de Deus. Eu vou trazer aqui algumas características. Por que o ministério de Saul representa o ministério de ontem? Primeira delas, Saul deixou de obedecer. Saul deixou de obedecer. Por 2 vezes o Senhor designou direcionamentos a Saul. Primeiro deles, o Senhor falou que ele tinha que destruir os amalequitas, tudo que havia lá por completo. Depois, através do profeta Samuel, o Senhor designou que ele fosse a tal lugar e esperasse o profeta para ali fazer um sacrifício. Esses 2 direcionamentos Saul não fez. Saul começou com unção, ele era ungido do Senhor, mas ele recusou a obedecer. Ele recusou a fazer conforme o direcionamento de Deus. Queridos, deixa eu falar algo para você. Eu não estou aqui como pastor para fazer conforme o meu direcionamento. Eu estou aqui para fazer conforme o direcionamento de Deus. Existem algumas situações que eu até penso diferente dos direcionamentos da minha liderança, mas eu não estou aqui para fazer como eu penso. Eu estou aqui para obedecer o direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus vem através do apóstolo Jair, vem através da liderança estadual, vem através da liderança regional e vem para a minha vida. Eu estou aqui para seguir o direcionamento de Deus. E eu tenho certeza, querido, que se eu não tivesse seguindo o direcionamento de Deus através daquilo que o Senhor tem falado, o meu ministério já tinha sido o ministério de ontem também. E eu não estava sendo mais aqui o pastor de hoje de vocês. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Mas há muitas pessoas que o seu ministério acabou, elas são o ministério de ontem. Saul, ele se recusou a seguir o direcionamento. Por que muitas pessoas, o ministério delas não é mais? Já foi. Porque se recusaram a obedecer o direcionamento. Pastor, mas foram escolhidas? Foram escolhidas, foram ungidas, receberam a unção. Saul foi escolhido, o próprio Senhor escolheu, o próprio Senhor chamou, o próprio Senhor usou o profeta para derramar o azeite na cabeça dele. O Senhor usou ele como para profetizar, ele profetizou lá no meio dos profetas. Mas mesmo assim, o seu ministério passou, ficou no ontem. Segundo, por que o ministério de Saul se tornou o ministério de ontem? Mas antes de eu falar o segundo, eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Você tem obedecido aos direcionamentos de Deus para a sua vida? Você quer um ministério frutífero? Obedeça aos direcionamentos que o Senhor tem para a sua vida, para a sua célula, para a missão que o Senhor te designou. Ministério é a função espiritual que Deus te deu. Aqui na igreja todos temos um ministério, todos. E o ministério geral é o ministério da reconciliação. Então a segunda razão porque o ministério de Saul se tornou o ministério de ontem é porque ele começou a temer a voz do povo e não a voz de Deus. Saul queria a aprovação do povo e não se preocupava com a aprovação de Deus.
Ele queria o crédito que o povo dava para ele, mas não estava preocupado se aquele crédito, aquela decisão que gerava crédito com o povo, ia gerar crédito com Deus. Só abaixa um pouquinho. Então veja só, quando o Senhor direcionou Saul para que ele fosse sacrificar, para que ele fosse esperar se o profeta chegar e sacrificar, ele não esperou. E o povo começou a falar começou aquele movimento. Uai, o que o rei está esperando? O que está acontecendo? Ele ficou preocupado. Vão pensar que eu sou fraco. Vão pensar que eu não tenho pulso. Vão pensar que eu não estou agindo na hora certa. Vão pensar isso. Vão pensar aquilo. Eu quero saber de uma coisa? O povo já começa a se desanimar. Eu vou tomar minha própria decisão. Eu vou lá e vou sacrificar. E ele mesmo, sem autorização para fazer isso, foi lá e fez. Porque estava preocupado com o que o povo estava comentando, preocupado com o que o povo estava falando. Queridos, é uma das piores coisas que pode acontecer, principalmente ao nível de ministério. É a gente se preocupar com o que o povo está falando ou pensando, em vez de se preocupar com o que Deus está nos direcionando a fazer. Entenda uma coisa: você não vai agradar no seu ministério a todo mundo. Eu sei que eu não agrado a todo mundo no ministério. Jesus não agradou a todo mundo no ministério. Isso é uma realidade. Aquele que procura agradar o povo não vai agradar a Deus. Se você procurar agradar as pessoas em vez de agradar a Deus, teu ministério vai passar, querido. Teu ministério vai ser de ontem. Ah, pastor, mas eu me preocupo com a minha posição, com a minha imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. O que Deus pensa de você, se você está agradando a Ele ou não. Aleluias. Terceiro, justificar a sua desobediência. Aleluia, Jesus. Justificar a sua desobediência. O profeta Samuel chega. E quando ele chega, ele já sente o cheiro do sacrifício que foi queimado. De longe ele vê a fumaça do sacrifício que não era para Saul fazer. E ele chega: o que é que tu fizeste? O que é que você fez, Saul? Ah, o povo estava se dissipando. Você estava demorando. Eu pensei, então eu fui lá e sacrifiquei. O que Samuel esperava que Saul falasse era: Samuel, eu cometi um erro. Eu me precipitei. Na minha maneira de pensar, eu me precipitei e eu errei. Mas em vez dele reconhecer o erro, ele tenta justificar a sua desobediência. E quando ele faz isso, o seu ministério se transforma no ministério de ontem, passou. Querido, a justificativa é a razão pela qual nós queremos apoiar nossas próprias ideias e rejeitar a de Deus. Quando Saul se justifica, o que ele está querendo é que o próprio Deus explique o porquê ele teria que esperar. Quando ele tenta justificar, o que ele está querendo é que o próprio Deus o convença por que razões ele deveria esperar, sendo que o Senhor não precisava dar explicações nenhuma. O Senhor apenas direcionou: vá, faça isso,
obedeça. E Samuel termina dizendo para ele: o Senhor ia confirmar o teu ministério e o teu reinado perpetuamente. Mas agora o Senhor te rejeita e Ele buscará um homem segundo o seu coração. Querido, ministérios que ficam para trás são ministérios de pessoas que ouvem direcionamento, mas nunca dizem amém para o direcionamento. Elas sempre têm uma ideia melhor do que o direcionamento. Elas sempre têm uma opinião melhor do que o direcionamento. Elas sempre têm um mais, um porquê, um portanto, um porém. E o ministério dessas pessoas, elas ficam. Amados, eu estou debaixo de direcionamento e liderança há muito tempo na minha vida. Muito tempo mesmo. Eu tive sobre mim muitos líderes e muitos pastores. Se eu fiz, não me lembro, mas até onde eu me lembro, eu nunca ousei colocar um portanto, um porém em um direcionamento. Eu digo isso porque sou pastor, mas também sou ovelha. Eu tenho um pastor sobre mim. Eu sou direcionado. Eu recebo direcionamento, orientações, e eu busco direcionamento e orientações. Quando eu recebo direcionamento e orientações, eu tenho uma palavra. Quando eu recebo direcionamentos, eu tenho uma palavra. Quando eu busco direcionamentos, eu tenho uma palavra. Qual é a palavra, pastor, que o senhor tem? Alguém sabe? Amém. Significa assim seja. Samuel não disse amém. Assim seja o que o Senhor disse, assim seja o que o Senhor direcionou. Não que a gente não tenha outras ideias. Sim, tem. E não que essas outras ideias serão bem-vindas. Claro que serão. Mas nós que temos que estar atentos aos direcionamentos do Senhor para nós. Então, nos meus anos de ministério, debaixo de liderança, eu não me lembro de procurar justificar uma ideia, um direcionamento que foi me passado para mim fazer diferente. Porque eu tenho certeza que se eu já tivesse feito isso, o meu ministério seria como o de Saul. Aqui nessa igreja passou um pastor, o nome dele foi pastor Jones, e acabou o ministério dele. Teria sido esse. Qual o seu ministério? Então a atitude de Saul, querido, o fez ele ser rejeitado e o seu ministério acabou. O interessante é que o ministério de ontem tinha o trono, controlava o exército, vivia no palácio, era rei de um povo, mas não era mais importante para aquilo que Deus estava fazendo. Existem muitas pessoas assim. Elas têm púlpito, elas têm funções, elas têm cargo, elas têm ministério, elas têm oportunidade, mas elas não compreendem que não são mais importantes para aquilo que Deus está fazendo. Esse dia eu estava na viagem, eu estava comentando na ida do acampo, o líder Lucas comentou algo comigo, ele falou: pastor, não tem fulano? Fulano sumiu, né? E fulano, né? Pessoa aqui da igreja não, viu, irmão? É alguém aí da mídia. Pastor, fulano sumiu. O que aconteceu? O ministério de ontem, líder Lucas, a resposta para aquela observação que você fez. Em algum momento deixou de seguir o direcionamento de Deus. O ministério passou. Lembre-se que você tem um ministério da reconciliação, em nome de Jesus. Saul, ele tinha um ministério de ontem, e ele não sabia disso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tinha vindo sobre ele, mas o Espírito do Senhor saiu dele, e agora o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Havia deixado Saul. E o que aconteceu com o ministério de ontem? O ministério de ontem se tornou cheio de ciúmes. 1 Samuel capítulo 18, versículo 9. O ministério de ontem se tornou cheio de ciúmes. Saul se tornou um homem ciumento. Quando a pessoa ela deixa de seguir o direcionamento, Deus começa a levantar outras pessoas para fazer o que Deus direcionou.
E aquele que deixou de fazer vai começar a ter ciúmes. Por que o Senhor está usando fulano? Por que fulano está naquela função? Por que essa pessoa foi levantada? Por que a pessoa está tendo essa oportunidade? Pessoas que têm ciúme de funções na igreja, pessoas que têm ciúme de cargos na igreja, são os mesmos ministérios de Saul. Porque elas deixou de fazer o que era importante para o reino de Deus, parou o seu ministério, e agora elas estão com ciúme de quem Deus está levantando na igreja, de quem Deus está levantando no reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Ele passou a ter ciúme de Davi. Diga misericórdia. Diga assim: a pior coisa que pode acontecer com o meu ministério é se tornar o ministério de ontem. Esse deve ser, que igreja, um temor no nosso coração. Você que é um discípulo, você que é um líder de célula, você que é um líder de treinamento, você que tem um cargo na igreja, você que não tem um cargo na igreja, mas tem o ministério da reconciliação. A pior coisa que pode acontecer é isso, é falar: Deus me usou um dia, eu já fiz isso um dia, mas hoje não faço. Passou. Eu lembro de uma oração, eu aprendi muito com essa oração da minha liderança. Um dia nós estávamos vivendo um momento na igreja de muita salvação de almas, muita salvação de almas mesmo. E o pastor estava orando e ele, conduzindo a oração, ele disse: Senhor, não nos deixe perder essa graça que estamos vivendo agora, não nos deixe passar e se mover. Nívia Soares, inspirada pelo Senhor, canta uma canção assim: que não passe de mim o tempo da tua visitação, que não passe de mim o tempo da tua presença. Eu não posso chegar a viver e deixar passar, eu preciso permanecer. Diga assim: o ministério de hoje. 1 Samuel 16:1. Vamos ler esse texto. Samuel, capítulo 16, verso 1. Então o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha só, Samuel representa o ministério de hoje. O interessante é que Samuel recebe um direcionamento, e esse direcionamento que ele recebe é perigoso. Por quê? Porque Samuel diz: se Saul souber que eu vou ungir outro rei, ele me mata. Mas o ministério de hoje obedece o direcionamento de Deus, independente dos riscos. E eu quero falar duas características do ministério de hoje. Primeiro, aleluia Jesus, encha um chifre de azeite. Diga assim: o ministério de hoje tem o óleo, tem a unção nas suas mãos para transferir para os do amanhã. Saul, querido, ele era o rei, ele recebeu uma unção na vida dele, mas ele não tinha a unção, o óleo nas suas mãos para transferência. E eu quero falar aqui no ministério, o óleo em dois sentidos, a unção em dois sentidos. O primeiro, a unção no sentido da transferência, significa dar continuidade ao propósito que Deus fez na minha vida, levantar novos líderes, levantar outras pessoas para exercer, sabe, nem deixar um legado, transferir esse legado, passar o bastão para a próxima geração, ministrar essa unção para a próxima geração.
Mas também o óleo significa a unção na sua própria vida, a unção no seu próprio ministério, a unção para você manter o seu ministério, a unção para você, exercer o seu ministério. E essa unção, ela é fundamental e ela é importante. Então Samuel tinha duas características. O ministério de hoje, ela tem duas características. É um ministério que não falta óleo, não falta unção. Segundo, é um ministério que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Aquilo que Saul não fez, Samuel fez. Aquilo que era para Saul ouvir, o direcionamento é obedecer. Samuel foi lá e fez. Ele pegou o azeite, o óleo encheu, colocou no chifre, foi à casa de Jessé para fazer o que Deus tinha mandado ele fazer: ungir o ministério de amanhã. A Bíblia nos diz e nos mostra algumas questões a respeito do óleo. Mas o óleo para transferência de unção você vai ver na consagração de ministérios, como de Elias para Eliseu, para Jeú, de Samuel para Saul, para Davi. Mas o óleo para manutenção do ministério é o óleo, querido, que quem não tem vai ficar só no passado. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 tem uma recomendação importante. E diz o seguinte: nunca, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você não pode perder o óleo. Você não pode perder o azeite sobre a sua vida. Você não pode ignorar, desperdiçar ou tratar com desdenho a unção que Deus liberou sobre a sua vida. Querido líder de célula, você foi ungido, a unção foi derramada. Não haja de tal maneira que essa unção seja, ineficaz na sua vida. Querido irmão, você foi ungido com o Espírito Santo. Não haja de tal forma que falte a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que o seu ministério fique no passado. Em Mateus 25, do 9 ao 12 diz: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo: em verdade vos digo que não vos conheço mais. Você conhece essa parábola das 10 virgens? Todas tinham azeite nas suas botijas, todas estavam com óleo, mas 5 delas eram prudentes, e elas entenderam que nunca poderia faltar o óleo, que nunca deixaria de faltar o óleo. Então elas tinham de reserva, e elas falaram para a outra: vai lá comprar. A unção do ministério não se compra. E o que aconteceu com essas que perderam o óleo? Não vos conheço. Há muitos ministérios que estão assim diante de Deus. Não vos conheço. Diga misericórdia. 1 Samuel 13:13. Foi o que aconteceu com Samuel. Então disse Samuel a Saul. 1 Samuel 13:13. O que aquelas virgens eram? Aquelas que perderam, que acabou o azeite e não tinham, elas eram o que? Virgens nécias. E as outras eram prudentes. Tem uma versão que diz: você agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado para sempre. O ministério de Saul acabou ali, querido. Ele agiu como uma daquelas virgens nécias e loucas, e perdeu o seu ministério.
Então a primeira qualidade do ministério de hoje é ter azeite, é ter óleo, é ter a unção de Deus. É não perder a unção que recebeu de Deus. É não desonrar a unção que recebeu de Deus. O segundo é ouvir o direcionamento. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, olha o que Samuel está falando para Saul. Samuel, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode fazer muitos sacrifícios para Deus e não obedecer a Deus. Podemos fazer muitas coisas para Deus e não obedecer a Deus. Podemos fazer para Deus aquilo que Deus não nos mandou fazer. Podemos fazer para Deus aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Mesmo que isso seja um sacrifício terrível, mesmo que isso seja derramando suor e sangue, mas obedecer a Deus é fazer o que Ele pediu para fazer. Isso seria sacrifício de tolo. Faz, querido, aquilo que Deus pediu para fazer. Pastor, é o básico? É o básico. Mas é o que Deus pediu para você fazer. Em nome de Jesus. O ministério de hoje, ele pode conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento de Deus. E o ministério de hoje é importante para aquilo que Deus está fazendo hoje, agora. O interessante é que o ministério de hoje talvez não seja um ministério visível, reconhecido, aplaudido, mas é o ministério que está fazendo o que Deus quer. Samuel não tinha reconhecimento, o povo rejeitava Samuel porque ele já era velho, e Samuel estava triste, e o Senhor foi consolar Samuel. E o Senhor disse para Samuel: o Senhor tem cara de Samuel. Ô Samuel, fica triste não. O povo não está rejeitando, não é você não, é a mim. O Senhor foi consolar ele. Ele não era um homem querido pelo povo, aplaudido pelo povo. Ele não era o cara reconhecido, não era o que tinha visibilidade, mas era o que fazia o que era importante para Deus naquele tempo. Era o que obedecia a Deus naquele momento. Não fique preocupado com questão de se você está aparecendo ou não, se você saiu na foto do Instagram da postagem do culto da igreja ou não, se o teu serviço saiu. Não, para com isso, isso é bobeira. O que é importante é você ter ciência de o que você está fazendo hoje para Deus é o que é importante para Deus nos dias de hoje. Esquece visibilidade. Irmãos, é uma coisa que eu nem paro para prestar atenção. Eu nem me lembro se está alguém aparecendo ou não, se eu estou aparecendo ou não. Eu quero saber se eu estou fazendo o que Deus me direcionou para fazer. Isso que eu tenho que focar. Então, você que é dessa casa, que é dessa igreja, você ouviu algum tipo de historinha assim? Porque aparece uma foto de fulano e fulano. Irmão, vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Se importa com visibilidade não. Foca no que é importante, no que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso da igreja? Porque a gente precisa tratar e sarar os nossos corações para tudo, para que nada seja brecha, impeça o reino de crescer e o reino de avançar. Porque quem tem ciúmes é o ministério de ontem. Quem quer saber de visibilidade é o ministério que passou de ontem. E quando ele vê o ministério de hoje aparecendo, fica preocupado. Foi isso que aconteceu com Saul. Mas o Davi está aparecendo mais do que eu. Aí o povo cantava: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Tudo que Davi fazia dava sucesso. Saul disse o seguinte: espera aí,
eu vou tirar ele de perto de mim, vou colocar ele na frente do exército. Será por quê? O chefe dormiu. Será que ele não estava com a má intenção quando ele fez isso? Será que era para abençoar ou para fazer o Davi perder o pescoço na guerra? Mas tudo que ele fazia dava certo e prosperava. O ministério de hoje, ele obedece. Diga, obedece. Vai, enche teu chifre de azeite e derrama na cabeça de alguém. Derrama na cabeça daquele que eu chamar, daquele que eu escolher. Derrama na cabeça dele em nome de Jesus. Oh, querido, assim como Deus viu o ministério do amanhã, nós devemos enxergar e acreditar no ministério do amanhã. Você que está vivendo o ministério hoje, comece a ver nas pessoas o ministério da manhã. Eu vou começar falando aqui do altar. Eu preciso ver pastores nessa igreja quando eu olho para ela. Você que é do ministério de louvor, precisa olhar para a igreja e ver outros levitas. Você que é da mídia, ver outros pessoas, outros servindo na mídia. Você que é, sabe, da organização, outros servindo na organização. Você que é líder de célula, precisa olhar e enxergar outros líderes de célula. Sabe por quê? Nem todo mundo consegue enxergar o ministério de amanhã. Nem todo mundo consegue ver que esta moça pode se tornar uma pastora, uma líder de célula. Nem todo mundo consegue. Irmãos, nós precisamos ter essa visão de Deus. Por exemplo, Jessé não conseguia ver o ministério de amanhã na vida do próprio filho. Ele não conseguia enxergar. Talvez você está assim: Senhor, manda um novo líder para multiplicar a minha célula. Aí Deus está mandando um novo líder, está lá do seu lado. Senhor, manda, eu não estou enxergando. E está lá do seu lado. Manda, eu não estou enxergando, né? Senhor, não tem ninguém. Mas está lá do seu lado. Aí alguém do ministério de hoje precisa chegar para você e falar assim: acabou-se os discípulos da tua célula? Não, ainda tem um, mas veja ele como novo líder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enxergue. Na mente de Jessé, Davi não era o mais importante. E agora a gente já fala sobre o ministério de amanhã. Representa aquelas pessoas que ainda não sabem que tem um ministério. Que ainda não sabem que tem um chamado, mas tem. Que não chegou o momento da unção ainda, mas tem. Mas nós precisamos enxergar isso nela. Então temos aqui 3 ministérios. O de ontem representa aquele que tinha e não tem mais, aquele que fazia e não faz mais, tinha reputação, era o homem de Deus, era a mulher de Deus, mas não tem mais. Era uma bênção, mas não é mais. Irmãos, isso é triste falar isso. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Mas eu preciso ministrar essa palavra no seu coração. Ao ministério de hoje, que apesar dos riscos, ele continua com óleo e chifre nas mãos para encontrar, para levantar, para ensinar, para ajudar, para servir. E mesmo na velhice continua, está lá. É o Samuel, né? Que pode ser um homem, uma mulher. E o ministério do amanhã são aqueles que estão esperando os de hoje ir até eles com o óleo que tem e derramar sobre a cabeça deles em nome de Jesus. Agora você que é do ministério de hoje, há uma responsabilidade de tornar esta unção que Deus colocou na sua vida real na vida de outros, ungindo outros, ensinando outros, treinando outros, porque senão vai cessar em você.
O ministério da manhã ainda não tem a oportunidade, talvez ainda não tem a condição financeira que imagina, que é o que deseja. Talvez ainda não tenha a experiência, mas tem um futuro pela frente. Não tem um título, mas é importante para aquilo que Deus vai fazer nessa igreja. É importante para aquilo que Deus vai fazer nessa cidade. Em nome de Jesus. Agora, o ministério de ontem pode mudar. Como, pastor, que o ministério de ontem pode mudar? É não justificar as suas desobediências, não justificar as suas falhas, e em vez de justificar, procurar fazer o que é direcionado pelo Senhor. Em vez de ficar procurando uma desculpas para suas ideias próprias, diga: Senhor, eis-me aqui. Obedeça. O ministério de ontem pode mudar, em nome de Jesus. E se você é o ministério de hoje, igreja, está na hora de multiplicar isso em nome de Jesus. Vamos multiplicar essas células nesse ano. Vamos multiplicar nos ministérios. O que está acontecendo hoje aqui nessa igreja, no louvor, nos músicos, vamos multiplicar. O Apolo está sendo derramado o azeite na vida dele, para multiplicar. A Júlia também. A Águeda, uns tempos atrás, fez uma multiplicação. Está aqui. Mas não é só nisso aqui, não é só altar, não é só. É em todas as áreas da igreja, irmãos. Pastor, eu estou aqui, não estou fazendo nada ainda na igreja. Ah, querido, hoje à noite Deus vai liberar algo profético sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Cadê a pastora Marta? Eu preciso de você aqui, pastora Marta, na frente. Aleluia, Jesus. Líder Eli, eu preciso de você aqui na frente. Todos os líderes de base aqui na frente, por favor. Todos os líderes de base aqui na frente. Nós vamos fazer algo profético nessa noite aqui, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Vocês são ministério de hoje aqui na igreja. E há muitos outros ministérios de hoje aqui na igreja. Há muitos outros aqui, ministérios de hoje. Mas eu preciso que vocês estejam aqui agora nesse momento. Vocês que são líderes de base aqui, líderes de rede na igreja. Em nome de Jesus. Agora eu quero chamar aqui na frente um líder de cada departamento da igreja. Liderança de mídias, liderança de CBArt, vem aqui para frente em nome de Jesus. Liderança de mídias, em nome de Jesus. Aleluias. Aqui há a representação de todos os ministérios aqui da igreja. Ministério de Jovens está aqui, liderança. CB Kids está aqui, Líder Kate. Mídias, CBArt. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer algo aqui, irmãos. Nós vamos orar agora. E você que não está desenvolvendo nenhum papel no reino de Deus e deseja isso fortemente, uma unção será liberada na vida de vocês neste lugar. Eu quero que você venha aqui para frente. Você vai diante de um dessas pessoas que estão aqui. Você vai se ajoelhar. Eles vão ministrar uma unção e uma oração pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer algo profético aqui. A unção para os ministérios do amanhã. Os de hoje vão ungir, para que amanhã novos ministérios se levantem nessa igreja. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Os levitas podem subir, os que podem, os que não podem, amém. Em nome de Jesus. Sobe aqui, Evelyn, ajuda aqui em nome de Jesus no louvor. Oh, aleluia, Jesus. Comece a orar, igreja. Comece a buscar a face do Senhor. Pai, nessa noite nós declaramos e fazemos este ato profético aqui em nome de Jesus. Pela direção que o Senhor me deu, Pai, nós estamos fazendo conforme o Senhor nos direcionou. Desperta ministérios na vida desses que estão recebendo esta unção.
Pastor, eu já sou líder de célula, eu já tenho um cargo na igreja, mas eu quero ir lá na frente, eu estou com desejo de ir lá. Venha, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Toca alguma coisa, irmão, deixa em silêncio não. Toca alguma coisa. Segura, só segura. Oh! Deus está levantando o povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está levantando os seus profetas. Verdadinho, né? Aleluia, Jesus. Vai levantando essa nova geração, Senhor. Vai levantando essa nova geração. Desperta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai levantando essa nova geração. Aqueles que foram chamados, meu Deus. Quem é líder de célula vai romper para um novo estágio. Vai romper para uma nova função. Meu Deus, aquele que deseja viver algo no reino do Senhor, desperta essa pessoa nessa casa. Levanta ela, Pai. Oh, que o azeite seja derramado, Senhor. Desperta esse ministério. Desperta esse ministério, Senhor, conforme o Senhor quer. O Senhor é que distribui a cada um. O Senhor é que distribui a cada um. Oh, querido, você talvez que a sua história ficou no passado. É hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Aleluias. Este ano Deus vai acelerar o seu ministério. Deus vai acelerar ministérios nessa noite. Deus vai acelerar ministérios neste lugar. Libera aqui agora em nome de Jesus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Cada amanhecer, Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. É chegada amanhecer. Aleluia, Jesus. Aleluias. É chegada amanhecer. É chegada amanhecer. Aleluias. Querido, não fique aí. Se você tem o desejo de viver algo no reino de Deus, vem aqui à frente. Você que sente que precisa voltar a fazer o que não fazia mais, a desempenhar. Pastor, faz tempo que eu não desenvolvo meu ministério como eu queria, como eu desenvolvia. Vem aqui à frente. Será destravado, haverá uma aceleração de Deus na sua vida. Profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante dos deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante dos deuses. Ele está. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra.
Deus está separando seu ministério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, um mover novo. Libera um mover novo, um mover novo. Um mover novo. Um mover novo, um mover novo. Um mover novo em nome de Jesus. Um mover novo, um mover novo. Durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está libera um mover novo nesta casa. Em nome de Jesus. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. O óleo nunca vai faltar. Óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, unção fresca, unção fresca, unção fresca, unção fresca. Unção fresca, óleo novo, óleo novo, óleo novo, óleo novo. Isso, Deus. Em nome de Jesus. É chegada amanhecer. É chegada amanhecer. É chegada amanhecer. Deus está levantando novo. Unção fresca em nome de Jesus. Essa equipe de líderes nós abençoamos. Em nome de Jesus. Usa estes líderes, Pai. Meu Deus, com o azeite que tem nas mãos deles, para multiplicar nessa igreja. Usa esses líderes para multiplicar em nome de Jesus. Para multiplicar. Para multiplicar. Para multiplicar. Em nome de Jesus. Para multiplicar, Senhor. Em nome de Jesus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os teus profetas. Novo dia amanhecer. Aleluias. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aleluias. É chegado amanhecer. Senhor, aquela geração que está escondida, Pai, a geração do futuro que está nessa igreja, talvez ninguém vê, ninguém imagina, mas o Senhor tem um ministério. Um ministério que vai marcar, impactar, que será referência na cidade, no estado, na nação. Vai despertando esses ministérios. Abre os nossos olhos para que possamos ver, para que nós não deixamos de derramar o azeite sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz o teu acelerar nesta igreja. Traz o teu acelerar na vida dos líderes. Levanta nesta casa pastores, obreiros, ministros, evangelistas, líderes de célula, Pai. Em nome de Jesus, que estejam comprometidos com a obediência, com a palavra. Em nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Levante sua mão para o céu e diga: Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Aleluias. Um novo dia. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Uma nova história se cumprir. O choro já durou
Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Não deixe o seu ministério se tornar um ministério de ontem. Ouça o direcionamento de Deus. Ouça o direcionamento de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por liberar essa palavra nos nossos corações. Aleluias. Deus abençoe a vida dos líderes, pastores que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existe nessa noite alguém entre nós que porventura estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar à presença de Deus. Existe alguém que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador e precisa confessar a Ele nessa noite. Se existe alguém, levanta a sua mão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você poderia vir aqui à frente? Aleluias. Amém, Jesus. Há uma família aqui, voltando aos pés do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida deles nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluias. Meu Deus, Pai, este ato que está acontecendo aqui na frente é uma razão de muita alegria nos céus, porque assim a Tua palavra diz, Pai. Meu Deus, e nós oramos por eles, para que esta decisão que eles estão tomando de voltar à Tua presença, venha, meu Deus, o cumprimento da Tua palavra sobre eles. E venha assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Que, meu Deus, esta nova jornada seja diferente de tudo que eles já viveram. Que o propósito que o Senhor tem na vida deles não se apagou lá no passado, mas vai continuar. Em nome de Jesus. A chama se acendeu novamente, Pai, e ela vai arder continuamente, até que eles vivam por completo todo o propósito que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Aleluias. Olha aqui para mim, queridos. Eu quero dizer, sejam muito bem-vindos. E eu quero apresentar, sabe, uma família que vai apoiar vocês nessa nova jornada. Estão prontos? Eu vou contar até 3 e vocês se virem para receber um abraço. 1, 2, 3. Seja bem-vindos de volta à casa do Pai. Em nome de Jesus. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Nesse lugar eu encontro paz, nesse lugar eu encontro amor. A receber o lugar que Deus me colocou. Aleluia. Dá uma pausa aí. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Glórias! Amém! Aleluias! Daqui a pouco um obreiro vai acompanhar vocês para vocês receberem um presente dos pastores, tá bom? Em nome de Jesus. Pode ficar à vontade.
Amados, nós vamos ouvir um breve testemunho aqui com o Rogério de um livramento de Deus. Rogério, você tem 2 minutinhos, tá bom? Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Saúde, paz, prosperidade, amém. Como Deus é maravilhoso, né? Ele me demonstrou que nesse exato momento o que aconteceu ontem para hoje. Ontem, por volta das 11 horas da noite, eu voltando de Parauapebas, eu, minha esposa, meus 2 filhos, Luiz Otávio e Mariana, estávamos voltando para casa. E a uns 2 quilômetros de Curionópolis, numa rampa, um carro ultrapassou um ônibus. E ele veio em direção ao nosso carro. A velocidade era tanta que naquele exato momento a colisão, com toda certeza, seria uma fatalidade. Não só para o carro que vinha, mas para o nosso também. Como Efésios 2:8 diz que pela graça somos salvos. E a graça do Senhor esteve conosco. O Espírito Santo de Deus naquele momento guiou nosso carro para que possamos sair da frente daquele outro carro. E hoje, antes do culto, conversei com o pastor, com um amigo meu, me mandou uma mensagem querendo participar da igreja, querendo participar do culto. Pedi meu cunhado para ir buscar. E ele buscou essa pessoa. Se alguma coisa mal tivesse acontecido comigo ontem, nada disso teria acontecido aqui hoje. Que é o meu amigo Daniel, que nesse exato momento se entregou a vida a Cristo. Se eu não estivesse aqui nesse momento, eu não estaria recebendo essa mensagem, não estaria recebendo essa pessoa clamar para vir à igreja. E Deus me mostrou que é o Deus vivo, que é o Deus que tudo pode, e que naquele exato momento Ele estava conosco. E nesse exato momento Ele mostrou o propósito que tem para a minha vida. E que Deus vem edificando. E essa resposta que Ele me deu aqui é para me manter firme, caminhar mais ainda. E que o Daniel e a sua família, Deus me mostrou o grande livramento. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Glórias. Amém, queridos, né? Ontem eu mais a pastora tinha acabado de chegar de Parauapebas. Acho que poucos minutos, né? O Rogério e a Lidemara, eles bateram lá na porta. Pastor, Deus nos deu um grande livramento ali, né? A situação que aconteceu com eles. Não sei se você entendeu o que ele falou, mas o que ele estava dizendo era o seguinte: eles estavam indo na mão, né? E vinha um ônibus aqui. Aí saiu um carro de trás do ônibus e entrou na mão dele, ou seja, na contramão. E só restou o acostamento, né, Rogério, para sair. E assim, foi muito próximo para tirar o carro. Só Deus, né, Lidemara? Só Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite ainda, com muita alegria, eu quero convidar você para pegar uma semente na sua mão de gratidão, mesmo com o tempo corrido e apertado, em nome de Jesus, e ofertar na casa do Senhor, com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Pegue na sua mão a semente, em nome de Jesus. Cadê os obreiros da semana, em nome de Jesus? Isso. Sai do seu lugar com alegria, querido. Entregue uma semente no altar do Senhor. O que darei? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais.
Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Consagramos, Pai, as sementes depositadas na Tua casa. Cada oferta, meu Deus, cada sacrifício de obediência, de fé, de amor, de alegria, de dedicação ao reino do Senhor está consagrado e abençoado no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, líderes de célula, eu não consegui encontrar hoje um supermercado aberto agora à tarde para me comprar o material dos alimentantes, tá? Quando eu fui ver, o meu já tinha acabado e eu vou providenciar. Eu acredito que na quinta-feira à tarde a gente consegue, né? Quinta-feira à tarde acho que alguns mercados abrem. Mas se eu não conseguir, se tiver alguém para Propébas, eu peço para trazer e se encontrar lá. Ok? Então eu não vou entregar para vocês agora o alimentando impresso, tá bom? Em nome de Jesus. Mas fique atento, tá no grupo que eu vou informar sobre isso. Quinta-feira células, sábado celebração RJ e domingo, sábado, querido, 4:30 da tarde, é isso? Cadê a Líder Kate? Tem Cine Kids. Pedimos o apoio de toda a igreja, de todos os líderes, em nome de Jesus, para que nós possamos trazer o número máximo de crianças para participar do Cine Kids, tá? Tem uma taxazinha de R$5, mas eles vão receber aqui pipoca e suco, não é isso, Líder Kate? Ok, tá bom? Então pedimos o apoio de todos, será uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Boa noite, saúde, paz e prosperidade, Deus abençoe, obrigado pela sua presença.